Desculpa, gente, tá com a rinite aqui. Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live bem interessante sobre células-tronco em cirurgia plástica, para vocês entenderem um pouco melhor sobre. Ai, gente, não é Covid, tá? É rinite mesmo. Oi, doutor Charles, tudo bem? Olá, Mary, tudo bom? Boa noite, prazer estar com você aqui e Imagina, a o prazer sua, é meu, doutor. e a sua audiência aí, né? Sim. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né? Um dos assuntos que a gente vai falar, que é sobre células-tronco na cirurgia plástica. Isso, Daí eu queria pode falar. desculpa, que o doutor se apresentasse, né, para as meninas que ainda não conhecem, de onde o doutor é, sobre sua formação, Tá bem, onde o doutor atende. tá. Bom, eu sou Charles de Sá, sou cirurgião plástico formado pela escola do professor de Pitangui em 96, eu terminei o curso com Pitangui, aqui no Rio de Janeiro, e de lá para cá eu mantenho clínica em Natal, onde meus pais vivem, onde eu nasci em Natal, e trabalho aqui no Rio também na Clínica Performa, Rio, Natal e Belo Horizonte. E esse ano a gente começa a atender também na Itália, na cidade de Verona. Bom, nesse tempo todo aí de formado, a gente começou em 2012 a estudar sobre as células-tronco. E a gente fez o mestrado, doutorado em cima dessa linha de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com um trabalho multicêntrico com a Universidade de Verona, na Itália. Então, a gente reuniu um grupo italiano que já tinha uma boa experiência com o uso dessas células nas reconstruções de mama. E a gente começou aqui no Brasil, em 2012, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando essas células para rejuvenescimento de pele, na cirurgia da face, né? E, para nossa surpresa, a gente teve uma repercussão após a publicação de alguns artigos científicos nos Estados Unidos, tal. A gente teve uma repercussão muito grande porque foi o primeiro trabalho clínico em seres humanos com o uso dessas células com o objetivo de rejuvenescimento da pele. E a gente ganhou o prêmio também na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, o melhor trabalho internacional foi em 2016, se não me engano. A gente participou de um congresso americano, a gente foi premiado lá, cerimônia. Ganhamos alguns concursos também na Suíça com esse trabalho. Então, desde 2012 para cá, já são praticamente aí 9 anos, né, de pesquisa em cima disso. A gente tem uma grande dificuldade hoje de usar clinicamente, comercialmente isso, porque existe toda uma burocracia da Anvisa na aprovação desse protocolo terapêutico, né, comercialmente falando. A gente consegue fazer ele a nível de pesquisa, mas a gente já começa, a partir desse ano, já a fazer algum uso de célula regenerativa do tecido adiposo para a finalidade de rejuvenescimento. Só para terminar esse preâmbulo aí, a grande sacada é, quando eu faço uma cirurgia de rejuvenescimento facial, um facelifting, por exemplo, eu estou pegando uma pessoa de 60 anos, 50 anos, com a pele envelhecida, com as estruturas flácidas, perda de angularidade facial, definição de maçã, definição de angularidade, definição de contorno facial. Quando eu trabalho na cirurgia da face, no rejuvenescimento, facelift, a gente reposiciona essa estrutura, reposiciona a musculatura, tira o excesso de pele, eu defino a linha da mandíbula, defino o pescoço, eu aumento a projeção da região malar. Então a gente melhora, é um rejuvenescimento, sim, é um rejuvenescimento. Mas, se a gente pensar do ponto de vista bem crítico, eu estou trabalhando num tecido envelhecido. Eu só estou reposicionando esse tecido para uma nova posição, que a gravidade fez com que ele caísse, ficasse flácido. Eu estou melhorando o tônus dessas musculaturas faciais, trabalhando as angularidades faciais e definindo o contorno. Mas eu não estou regenerando esse tecido, eu estou trabalhando com tecido envelhecido. Então, o conceito que a gente traz com essas nossas pesquisas é: eu trabalho na cirurgia da face, eu reposiciono o tecido, eu dou angularidade, melhoro a definição de contorno, tiro o excesso de pele,
mas quando eu introduzo a célula-tronco nessa cirurgia, eu estou regenerando esse tecido que está envelhecido. É um conceito que eu chamo isso de cirurgia em 4D, em quarta dimensão. Então, isso é um conceito bastante interessante que a gente traz dentro do cenário mundial de cirurgia plástica da face, para que a gente comece já, a partir dessas pesquisas, dos nossos resultados, a trazer algo mais do que é feito atualmente. É isso. Uhum. E pode ser usado também no nariz, porque às vezes tem algumas pessoas têm alguns defeitos. Pode corrigir esses defeitos? Pode sim, na verdade, as células-tronco elas podem ser utilizadas em diversas áreas, né? Porque um dos conceitos que a célula-tronco traz é uma célula que todos os organismos têm, que é uma parte do nosso organismo, uma parte celular, que é importante para que a gente cicatrize, que a gente regenere órgãos, como o fígado. Os animais menos evoluídos, eles têm maior capacidade de regenerar do que os mais evoluídos. Então, ou seja, os animais têm muito mais capacidade de regenerar do que o ser humano, por exemplo, pela complexidade que é o ser humano. Mas essas células elas têm duas grandes capacidades. Uma é se multiplicarem nelas próprias, se clonarem, quando elas são estimuladas, aumentando o seu número. E a outra linha é essas células se diferenciarem em outras células. Por exemplo, se eu pego uma célula-tronco do tecido adiposo, se eu estimular ela, usar um meio de cultura, ela pode se transformar numa cartilagem, num osso, num músculo. Então, a gente consegue dar essa capacidade de diferenciação celular. Nossa, é Então, tem incrível. muitas aplicabilidades, né? Aí, só para encerrar assim, essa ideia, você imagina hoje a fila de transplante para órgãos que estão doentes, que precisam ser trocados, transplantados. Se eu pegar um órgão doente hoje, eu tirando as células doentes, deixando só a matriz do órgão, o andaime desse órgão, a estrutura dele, eu consigo pegar a célula do próprio indivíduo, diferenciar essa célula, por exemplo, no rim, células renais, e semear nessa estrutura do próprio rim do indivíduo, dando a ele um novo rim funcionante, sem precisar fazer um transplante, por exemplo. Então, a aplicabilidade dessas células-tronco, elas são enormes. E na cirurgia plástica também, elas podem ser utilizadas para diversas áreas, como aumento de mama, aumento de glúteo, aumento de imperfeições, como você falou, do nariz, na face, nas reconstruções de orelha, você fazer um molde de cartilagem com a célula do próprio indivíduo. Isso evita rejeição, evita você usar, às vezes, uma prótese, né, na orelha, ou então usar um material sintético, que isso pode trazer também alguma reação de expulsão, etc. Eu vou fazer uma pergunta, mas assim, é bem de forma leiga. Eu acredito que as meninas também, né, são Vamos falar leigas de forma leiga, é verdade. Senão fica muito... Não, o doutor pode explicar, mas aqui como eu vou te dizer, eu não sei se eu estou perguntando da maneira certa, mas como que é coletada essa célula-tronco? É muito difícil? Boa pergunta, Mari. As células-tronco, elas são... como eu falei, cada órgão do nosso corpo possui uma reserva regenerativa, né? Então, o que todo mundo já deve saber aí, que é comum, que às vezes nem se percebe, quando você tem uma leucemia, você tira as células da medula óssea, essa célula da medula óssea tem a capacidade também de se multiplicarem, então se tira essa célula dessa medula, né, de um doador às vezes, né, aí você irradia, mata esse tumor, no caso de uma leucemia, de um linfoma, e depois você multiplica essas células e joga de novo para o indivíduo. Células saudáveis foram multiplicadas. Então, hoje a célula-tronco, ela tem no dente, ela tem na medula óssea, tem no tecido adiposo. O tecido adiposo hoje é a maior fonte de células-tronco. Ela tem 500 vezes mais célula-tronco do que a medula óssea, por exemplo. Aí você imagina, a nossa pesquisa, o que é que a gente fez? A gente tirou uma seringa de 10 ml do abdômen do indivíduo, tiramos gordura ali, através de uma lipoaspiração com seringa. Essa seringa de 10 ml foi enviada ao laboratório, foi feito o isolamento dessas células-tronco multiplicadas. A gente conseguiu, em uma seringa de 10 ml, ter uma expansão dessas células até 20 milhões de células-tronco. Você imagina, eu estou falando de uma seringa de 10 ml, você imagina eu fazer uma lipoaspiração onde eu tiro 3 litros de tecido adiposo, quanto de material regenerativo esse indivíduo tem
que muitas vezes a gente joga fora esse tecido, né? Então, numa seringa de 10, eu atingi 20 milhões de células. Foi a nossa pesquisa. Você imagina 3 litros de tecido adiposo, de lipoaspirado. Nossa. Quanta quantidade de célula-tronco tem ali? Então, assim, por isso que hoje existe banco de criopreservação desse material. Ah, eu vou fazer uma lipo, eu tenho 20 anos. Em vez de jogar fora, eu vou guardar no centro de terapia. Possa ser que amanhã, se eu tiver alguma doença, alguma coisa, eu posso, a pesquisa vai aumentando de desenvolvimento, eu posso usar essas células para tratar alguma doença que eu tenho. E na cirurgia plástica também, né? A cirurgia plástica você pode usar essa célula para outras coisas, como eu falei, aumento de glúteo, aumento de mama e outras, queimadura, por exemplo, você pode usar, regenerar a pele queimada, doenças dermatológicas, doença bolhosa. Existem muitas pesquisas hoje nessa área de regeneração. É incrível, então. Não, é uma área nova da cirurgia plástica e está crescendo muito e a gente vai... porque se você pensar bem hoje, o ser humano vive muito mais hoje, né? Então, na verdade, as pessoas morrem muito mais de doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, outras doenças, esclerose amiotrófica lateral, várias outras doenças, né? Então, hoje o grande desafio do mundo, né? Do mundo contemporâneo, mundo da saúde, como você fazer frente a essas doenças degenerativas, né? Através da medicina regenerativa, é o caminho, é um dos caminhos, né? Aí vem programação genética, bioengenharia de tecidos e por aí vai. Mas eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho. Você imagina daqui a um tempo a gente poder usar essas células e dando essa pele um rejuvenescimento apenas com tratamento celular, Nossa. sem precisar cortar, sem precisar tratar a flacidez. Você manter essa pele sempre rejuvenescida e regenerada com essas terapias celulares. Olha que coisa fantástica isso. Vida eterna também, né? Vai regenerando os órgãos. A tendência é essa, né? Essa é o que a medicina está caminhando. Essa medicina na área da medicina regenerativa, né? Caminha para esse lado. Logicamente, a gente tem que entender que essas áreas de pesquisa, existe muito charlatanismo, existe muita venda de terapias que não são aprovadas pelos órgãos competentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, quando a gente fala sobre isso, que as pessoas tomem muito cuidado, porque eu já vi muita gente falar, eu uso célula-tronco. Pô, uso célula-tronco como? Você usa célula-tronco? Que eu trabalho com pesquisa, trabalho em laboratório com isso. Se a gente que trabalha com isso, não existe a liberação para fazer comercialmente isso, né? Não existe. Só a nível de pesquisa. Como é que o cara está comercializando, dizendo, divulgando que faz uso de célula-tronco? Não é por aí. Então tem que tomar algum cuidado em relação a isso. Mas hoje, a gente pode usar uma parte desse tecido adiposo, que é uma fração desse tecido adiposo, que ele é selecionada, isolada, que contém essas células, que a gente pode usar hoje clinicamente. Porque quando eu pego essas células para expansão, para multiplicação em laboratório, eu tenho que ter uma regulamentação da Anvisa. Então, existem algumas resistências em relação a isso. Mas eu posso usar uma parte desse tecido adiposo que tem essas células que não são expandidas clinicamente. A gente já usa isso. Tanto que esse ano a gente publicou um artigo na revista americana chamado Region Fat Code. É um código que a gente usou para rejuvenescimento da face, volumização, associado a uma fração estromal do tecido adiposo que contém muitas células regenerativas. Mas essas células regenerativas, eu não fiz nenhuma manipulação nelas. Eu não expandi, não isolei no laboratório. Eu apenas separei do tecido adiposo através de algumas técnicas que a gente usa, que isso é autorizado a ser feito assim. A gente consegue dar algum efeito regenerativo na pele, obviamente respeitando as limitações, né? Se eu aumentar muito mais a quantidade de células que eu expandir no laboratório para fazer esse efeito, eu vou ter um resultado muito melhor. Se eu aumento a quantidade de células regenerativas na área que eu estou tratando. Com essa técnica que a gente usa, é uma técnica que não precisa de laboratório, não precisa dessas regulamentações, né, dos órgãos competentes, que a gente pode usar isso clinicamente, eu tenho uma capacidade menor de regeneração. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê um efeito regenerativo.
Nossa, super É, interessante mesmo. Então, essas empresas, né, que têm de produtos para rejuvenescimento, né, tipo Sculptra, Radiese, então vão perder todo o espaço para as células-tronco. assim, eu acho que essas empresas, elas trabalham com produtos que são chamados bioestimuladores, né? Eles estimulam a produção de novos colágenos, tal, colágeno tipo 1, tipo 3, e melhora o tônus da pele, né? Mas esses produtos que trabalham, que estimulam colágeno, por exemplo, eles não regeneram toda a estrutura celular da pele, né? Não, ele não aumenta a vascularização dessa pele, não aumenta as matrizes elásticas, muitas vezes, é só a parte de colágeno, não aumenta, às vezes, a quantidade de poliaminoglicanos que existe na matriz extracelular. Então, assim, quando eu falo em regeneração, eu estou falando de todos os elementos celulares e estruturais da pele. Quando eu falo em bioestimulador, radiese, Sculptra, que é o ácido polilático, eu estou falando em produtos bioestimuladores que vão trabalhar a nível do colágeno especificamente. Então, quando eu falo em terapia regenerativa, eu estou falando de uma regeneração muito global dessa pele. Tem um efeito muito mais abrangente do que as terapias bioestimuladores, sem sombra de dúvida. Obrigada, doutor. Agora eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre abdominoplastia. Tá. Bom, a abdominoplastia é uma das cirurgias que mais evoluíram, né, na verdade, no arsenal da cirurgia plástica. A gente começou na década lá de 90, no professor Pitangui, onde a gente estudava para ser cirurgião plástico. A cirurgia de abdômen eram três tipos de cirurgia. Era o mini abdômen, o abdômen total e a lipoaspiração. Eram essas três cirurgias. Não tinha lipo a laser, não tinha laser, não tinha lipo ultrassônica, não tinha cavitação, não tinha vibrolipo, não tinha nada disso. Era o lipoaspirador convencional e essas três técnicas. De lá para cá, muita tecnologia foi sendo acrescentada nesses arsenais cirúrgicos, muita técnica foi mudando, e hoje, eu considero hoje, praticamente hoje, eu quase não faço mais uma abdominoplastia convencional, como eu fazia lá atrás, quando eu comecei. A gente usa muito hoje a lipoabdominoplastia, que é uma cirurgia onde você associa a lipoaspiração daquele tecido abdominal que está com panícula adiposo um pouco mais alta, a gente diminui a espessura através de uma lipoaspiração e trata a musculatura do abdômen, que afastou muitas vezes pela gravidez, que é a diastase, e você também tira o excesso de pele. Então você consegue pegar um abdômen um pouco globoso, né, assim, com muito um pouquinho de gordura ali e tal, e você consegue fazer uma lipoaspiração geral nesse abdômen, diminuindo esse panículo, tratando a musculatura e tirando o excesso de pele, dando a esse resultado um resultado muito mais esteticamente aceitável do que antes. Antigamente você descolava o abdômen, tratava o músculo, puxava o excesso de pele e tirava. Aí aquele abdômen que ficava tinha uma espessura da gordura que não era tratada na época, né? Então hoje a gente conseguiu tirar isso, né? Tirar esse problema através da Enviaram aqui uma lipoabdominoplastia. pergunta. Se pode ser corrigida a diastase sem fazer abdominoplastia? Bom, a diastase é o afastamento desse músculo, e talvez pela endoscopia, sim, tá? Eu não conheço aqui alguém que faça, mas tem trabalhos que já falaram sobre isso. Mas, na verdade, o que a gente faz hoje, por exemplo, paciente que não tem muito excesso de pele, não tem muito excesso de gordura, mas tem uma diastase importante, eu descolo o abdômen um pouco, trato a diastase e reposiciono ele, e tiro só pouca pele. Isso acontece também, né? Que o paciente tem muito mais problema de musculatura. Geralmente, esses pacientes que têm diastase, vou te falar, quase 100% deles eles estão associados a uma gravidez, a uma pós-gravidez. Porque a musculatura não se afasta por si só. Ela se afasta porque teve uma criança que estendeu aquele músculo. Então, geralmente, essa mulher pós a gestação, ela não vem só com a diastase, ela vem com estria, foi a pele que esticou, que não voltou, a musculatura também, não só a diastase, mas a própria musculatura da parede abdominal que faz a contenção tem um pouco de flacidez. Você tem que fazer, às vezes, só a diastase não adianta. Você tem que fazer uma aplicatura oblíqua dos músculos oblíquos abdominais.
que é um complemento da aplicatura medial, da linha média, que é a correção da diastase. Você faz, às vezes, a aplicatura dos músculos oblíquos, acinturando mais essa paciente, em casos que a parede abdominal é muito flácida, né? Então, é muito difícil você corrigir só a diastase hoje. Pode acontecer? Pode, mas eu te falo que é 1% dos casos. A grande maioria vem o conjunto completo. Vem com gordura localizada, vem com a diastase, às vezes vem até com uma hérnia umbilical, que a gente trata durante a cirurgia, pela própria gravidez, tem um aumento de estria, tem flacidez de pele, etc. Então, esses pacientes, eles se beneficiam muito com a cirurgia muito mais completa, né, onde cada problema é abordado de maneira correta para que ele tenha um resultado satisfatório e fique bem, né, que ele possa botar um biquíni de novo, ir à praia, curtir sua nova silhueta. Uma das grandes preocupações das pessoas em relação à abdominoplastia é a cicatriz umbilical, né, que muita gente tem medo, meu umbigo vai ficar diferente, vai ficar esquisito, né? E hoje as técnicas que a gente usa, a gente consegue, primeiro, quando você tem o pedículo umbilical alto, a gente diminui, a gente encurta a altura do pedículo umbilical, para que a pele, quando ela vai suturar nesse novo umbigo, a pele mergulhe para esse umbigo e a sutura é feita de uma maneira derme por derme e bem profunda. Então, na verdade, o umbigo, a superfície do umbigo não fica aparente, ele fica escondido na depressão que a gente cria para que a cicatriz fique bem escondida e praticamente ninguém consegue ver a cicatriz. Isso tudo é técnica cirúrgica, porque na verdade um abdômen ele não é reto, né? É uma tábua, né? Ele tem que ter as suas ondulações e as suas curvaturas para que você tenha um abdômen mais esteticamente adequado. Você não pode deixar um abdômen reto, com o umbigo plano, o umbigo tem que ser fundo, essa pele tem que mergulhar nessa cicatriz umbilical para que você tenha um abdômen com seus contornos que já são próprios de um abdômen naturalmente estético, né? Que é a grande finalidade, operar sem mostrar que passou ali um cirurgião plástico, né? Uhum. Tem uma pergunta agora sobre face, sobre as rugas da testa. Qual é a cirurgia para corrigir as rugas da testa? Tá, muito boa pergunta. Hoje, na verdade, para o lifting frontal, que a gente chama, né, que trata essa parte superior da face, né, região frontal, antigamente se cortava de um lado a outro, a incisão bicoronal, descolava essa pele e você tratava a musculatura e reposicionava os tecidos. Eu peguei na cirurgia dessa época ainda. Hoje não é feito mais assim. Hoje a gente tem a grande maioria dessas rugas de expressão na face, né? A gente usa a toxina botulínica, que evita cicatrizes, porque essa cirurgia, por exemplo, que era feita, você tinha muita perda de sensibilidade no couro cabeludo, muita coceira no couro cabeludo, porque você cortava os nervos que saem daqui da região supraorbital. Quando você corta o nervo lá em cima, do corte para trás, você tinha perda de sensibilidade, coceira, etc. Aí veio depois as cirurgias endoscópicas, onde você usa o endoscópio, uma câmera, através de uma câmera, você consegue tratar a musculatura especificamente onde você está querendo tratar. E a toxina botulínica hoje, que é o grande tratamento para essas rugas de expressão, sem precisar de cirurgia, né? Você consegue tratar, relaxar a musculatura, arquear um pouco a sobrancelha e melhorar sem cirurgia. Mas a pergunta dela foi sobre gordura ou sobre ruga? Foi sobre rugas. Sobre rugas, tá, entendi. Então, rugas é isso. Existe a cirurgia endoscópica, que é o lifting endoscópico, pode ser usado. Pode ser também utilizado a toxina botulínica, que hoje é a melhor opção. Não precisa operar, não precisa de cirurgia. Você vai no consultório, não precisa fazer exame pré-operatório, não precisa passar por um procedimento anestésico. Então, hoje, a preferência para ruga de expressão é toxina botulínica. Obrigada, doutor. Tem uma pergunta, quando eu comecei a falar aqui sobre abdominoplastia, o doutor falou sobre gravidez, perguntaram se pode fazer a mastopexia junto com o abdômen. Uma boa pergunta. A mastopexia hoje também é outra cirurgia que mudou bastante. Hoje a gente faz prótese de mama hoje, isolada.
A gente faz prótese de mama hoje associada à mastopexia, pacientes que têm mama pequena, e a gente hoje também associa prótese de mama com mamas até maiores, mamas já com volume maior, mamas gordurosas, que não tem uma glândula consistente, para a gente melhorar a consistência da mama, aumentar a projeção dessa mama com uma prótese. Então, a mastopexia a gente associa hoje para mamas pequenas e mamas grandes. A associação dessas duas cirurgias, da lipoabdominoplastia, que eu acabei de falar, com a mastopexia, é a cirurgia mais comum hoje, né? É aquilo que eu falei, é a cirurgia reflexo da gestação. A mulher que também teve alteração no seu abdômen, diastase, estria, flacidez, provavelmente ela amamentou, essa mama se desenvolveu para lactação e pós-parto, pós-amamentação, a mama evoluiu. Quando a mama evoluiu, muitas vezes a pele não foi capaz de acompanhar a retração dessa mama, do tecido mamário, né? Então, a gente acaba fazendo a mastopexia junto com a abdominoplastia, sim. Para isso, é importante você ter uma equipe experiente, que opere rápido e que o paciente esteja nas melhores condições possíveis, porque o trauma cirúrgico é um pouco maior, o tempo de cirúrgico é um pouco maior, você tem que estar com o seu estado hematológico, não pode ter anemia, tem que estar com o estado hematológico dentro da faixa da normalidade, mas sempre no andar acima dessa faixa, porque você vai fazer uma lipoaspiração, você vai ter uma perda sanguínea um pouco maior, e também tem todos os cuidados também para tromboembolia, que a gente usa meias compressivas, sistema pneumático nos membros inferiores. Se o paciente entra no protocolo de tromboembolia, a gente faz o uso do Clexane, que é uma substância que evita a formação de trombo, deambulação precoce. Ou seja, tudo na medicina é feito, o médico sempre dá um passo na frente, ele sempre se prepara para um passo à frente, para os efeitos adversos, né? As intercorrências adversas. Você tem que estar sempre a cirurgia é planejamento. Você vai fazer uma cirurgia grande? Vamos fazer. Mas você tem que se preparar. Essa semana mesmo eu operei uma mastopexia de uma paciente de 35 anos, pós-filhos, e ela tinha trombofilia, ou seja, ela tinha uma tendência a fazer trombo. Ela tinha uma história disso. Então a gente caminhou ela para o hematologista, fez todo o screening dela de genético, para saber que tipo de trombofilia ela tinha. O hematologista nos deu todo o suporte técnico para isso. Então ela operou com meia compressiva, a cirurgia foi feita de uma maneira... ela queria a cirurgia combinada, a gente não fez, fizemos só uma cirurgia só da mama, ela queria operar o abdômen, a gente não fez, só da mama, cirurgia de 2 horas, deambulação precoce, operou de manhã, à tarde já estava andando, uso do sistema pneumático, fez Clexane. Então, hoje ela teve alta, por exemplo, foi para casa hoje, está bem. Mas seguiu todo o protocolo de recomendação, vai fazer Clexane durante uma semana, desculpe, a partir de hoje. Então, tudo isso os riscos existem, mas toda cirurgia eletiva ela deve ser feita de uma maneira com segurança, dentro de um hospital, por um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É isso. Obrigada. Aqui tem mais uma pergunta ainda relacionada à mama. Tenho prótese. Após a gravidez, preciso trocar a prótese? É mais estético? Boa pergunta. Bom, uma das grandes perguntas que são feitas, né, na gente no nosso dia a dia de consultório é: doutor, quanto tempo dura a minha prótese? Eu tenho que trocar a cada 10 anos? Não. A durabilidade do implante mamário, ele pode ser a vida inteira. Você não é obrigado a trocar a sua prótese a cada 10 anos. Isso não é obrigatoriedade. O que você tem que fazer é fazer um screening de imagem com o seu médico, em tempos, para saber se essa prótese está íntegra, se ela tem algum vazamento. Se não tiver nenhum problema, não precisa trocar a prótese. A principal troca de prótese mamária no Brasil e no mundo é contratura capsular. Existe uma formação de uma cicatriz em volta dessa prótese, da próprio tecido mamário, e vai apertando essa prótese. Em casos avançados, que é o grau 4 de Baker,
Para essa contratura existem 4 graus. 1, 2, 3 e 4. O grau 3, o paciente já tem dor. O grau 4, o paciente já tem deformação da mama, a mama fica alta, dura, igual uma pedra, e o paciente tem muita dor. Grau 3 e grau 4, você tem que tirar a prótese, trocar a prótese. Então, essa é a principal causa de troca de prótese, é a contratura capsular. No caso dela, perguntou aí, colocou a prótese, teve o filho, aí a mama cresceu. Bom, se a mama provavelmente ela amamentou sem problemas, a sensibilidade se manteve preservada com a cirurgia da prótese, e até depois ela pode até responder isso aí. É sinal que a cirurgia da mama, bem feita, a mama não perde a função, como, por exemplo, amamentar. No caso específico, ela tinha uma prótese, a mama cresceu para fazer lactação. Obviamente que essa mama vai evoluir depois que ela parar de amamentar. E possa ser que essa pele fique excedente. Ela com ou sem a prótese. Então, do ponto de vista estético, ela pode ser uma candidata para reintervir nessa mama, para ajustar esse excesso de pele a esse conteúdo que ficou. Aí vamos supor que ela, quando ela colocou a prótese, ela tinha um tecido mamário de um volume considerável. Com a evolução pós-amamentação, pode ser também que esse tecido mamário tenha evoluído também, tenha diminuído de tamanho. Aí pode ser que ela queira não só tirar o excesso de pele, como também aumentar um pouco essa prótese para que ela atinja aquela mama que ela tinha antes da gravidez. Isso tudo é conversado com o médico para saber qual é a melhor opção cirúrgica para tratar aquele tipo de problema. Mas a amamentação não é obrigada a trocar a prótese. Se a mama dela ficar do jeito que estava, esteticamente estiver bem, ela não precisa trocar a prótese porque ela amamentou. Isso não é uma obrigatoriedade também. Uhum. Obrigada. Aqui perguntaram se o doutor usa a prótese de poliuretano. Bom, a prótese de poliuretano são as próteses de macrotextura, a gente usa sim, depende um pouco também de cada paciente. Por exemplo, a gente tem um protocolo que chama de TABETS, é um americano, onde a gente cria um protocolo para a gente avaliar que tipo de prótese a gente vai usar em função se a gente vai colocar acima ou abaixo do músculo. Se eu colocar abaixo do músculo, se o paciente não tiver nenhuma cobertura que esconda essa prótese, por exemplo, eu tenho que botar debaixo do músculo, para que não haja uma marcação dessa borda da prótese. Quando eu boto debaixo do músculo, eu não uso poliuretano. Eu uso microtextura ou nanotextura. Quando eu quero colocar acima do músculo, nas mastopexias, por exemplo, que a gente faz muito, eu coloco a prótese de poliuretano porque ela adere mais ao tecido mamário, evitando algumas intercorrências, como deslocamento, flipping, a prótese virar, isso pode acontecer. Alguém aqui do nosso grupo agora deve estar pensando nisso, a prótese virar, né? O flipping pode acontecer, por a prótese ser lisa. O que acontece? Hoje as próteses, a base são muito estreitas e muito projeção. É como você pegar uma torre e botar a torre de lado. A gravidade vai atuar nessa torre e vai fazer com que a prótese que tem a base estreita e muito projeção, ela vai ter pouca estabilidade na sua base. E pela gravidade ela faz isso, ó, ela gira. Que a base da mama, a base da prótese é estreita. Então, se a prótese não for de poliuretano, o risco é muito maior de girar. Obviamente que tem técnicas para isso, fazer uma prótese, uma loja mais apertada, tem toda uma técnica. Mas mesmo assim, a prótese, ela, se não for bem indicada para cada cirurgia, você pode ter algum problema, obviamente. Então, as bases mais largas, no caso, acabam sendo um pouquinho melhores? Em relação a virar, sim. A virar, né? A virar, e também sim. ela preenche mais o colo, de certa forma, eu penso, né? Porque de perfil, a super alto, ela realmente dá mais colo. Mas de frente, quanto maior a base, maior vai ficar o teu colo, né? Isso. Mas aí, Mari, a gente também tem que entender o seguinte, quando eu vou fazer a cirurgia da próstata, da mama, eu tenho que ver qual é a base dessa mama. Se eu botar uma base muito larga também, eu posso marcar a lateral da mama, entendeu? A borda da mama fica marcada com a própria prótese. Porque imagina a mama, imagina uma mama, uma nuvem e um sol em cima, ela vai ter uma sombra. A próstata tem que ficar debaixo dessa sombra.
Se eu botar uma prótese muito maior, essa prótese não vai ser mais escondida pela mama. Eu vou estar vendo a pele e a prótese, eu vou estar vendo aquela borda marcada, dando um aspecto artificial. Então, você tem que também ver, avaliar qual é a base dessa mama. Aí, a partir dessa base da mama, você vai para a escolha da prótese. Eu quero o quê? Eu quero mais base, eu quero preencher mais. Aí você vai jogar com a base e a altura de acordo com o que o paciente quer. Por isso que no mercado hoje existem vários modelos e vários designs de implante, tamanhos, formas, alturas, e é super estendida, perfil alto e por aí vai. Que interessante. Então, esse era o caso que acontecia com as americanas antigamente, que a prótese ficava bem marcada e bem aparente no colo, né? Isso, exatamente. Eram próteses que elas passavam da área da sombra da mama. Eram próteses muito grandes. E aí, na verdade, quem esconde a prótese é o tecido mamário. Se você bota uma prótese maior do que essa área da mama, você vai estar cobrindo a prótese só a pele. E geralmente essa pele vai ficar na periferia da mama, a borda marcada. Aí fica aquela mama toda marcada, a mama um pouco artificial. Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Mas tem paciente que gosta. Ele gosta de ter a borda marcada para dizer que ele tá usando uma prótese e tal. Enfim, cada pessoa sabe de si. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que a cirurgia plástica ela deve harmonizar. Ela não deve causar resultados não naturais. Ele não deve mudar o que a natureza deu para a pessoa, né? Para a mulher. A cirurgia plástica é uma maneira de adequação da imagem corporal, de deixar essa imagem corporal mais atraente, mais adequada, não descaracterizar esse indivíduo, esse corpo, né? Aí nós vamos entrar na parte filosófica, da identidade biossomática, dos modelos de beleza que cada ano vão se modificando com a globalização. Aí existe uma bioidentidade somática global, onde todo mundo quer ficar igual a Kardashian, não sei o que lá, quer ter a bunda do brasileiro, quer ter a mama não sei de quem. Aí a gente começa a descaracterizar e perder a identidade regional, cultural, racial e também, eu acho até do próprio tempo que a gente vive, né? Então, o padrão de beleza do século XVII era um, o padrão de beleza do século XXI é outro. Então, em cada século, respeitando as nuances desses padrões, como raça, cor de pele, como eu falei, raça, as características regionais, da etimologia de cada povo. Não adianta você querer ter uma pessoa asiática, querer ter um olho muito aberto, e por aí vai. Então, cada região, cada raça, cada época tem seu padrão. Eu acho que tem que ser respeitado isso. Na verdade, o ser humano, ele não quer ser diferente de ninguém. O ser humano, ele quer ser aceito pelo seu grupo social. E nessa busca de ser aceito pelo seu grupo social, ele busca a cirurgia plástica para harmonizar, para se estar melhor com a sua própria imagem. Ele busca, na verdade, não é ser diferente, ele busca distinção. Tá? Ele busca distinção. Aí vem um cara, o Sartre é um psicanalista, é um existencialista, filósofo. Ele fala o seguinte: o homem só existe à medida que ele se realiza. Então, nós estamos aqui para nos realizarmos, estar de bem com a nossa imagem, ter uma vida plena, ter uma vida com assertividade. E a cirurgia plástica está aí. Ela está aí para ajudar as pessoas a trilhar o caminho da vida com assertividade, melhorar a autoestima, com segurança, dentro, obviamente, de uma razoabilidade. Não adianta você querer se parecer com alguém que não esteja dentro de um padrão que você é. Tudo é adequação e naturalidade. Acho que é isso. É o caminho. Uhum. Parabéns pelas palavras. Aqui a gente tinha falado sobre a mama, né? Aí a menina enviou. Maravilhosa explicação. Eu perguntei por curiosidade, pois tenho prótese que coloquei com a equipe do Dr. Charles e minha pele não segurou muito a prótese. Meu medo é ter que trocar após ser mãe. Entendi. O que acontece muitas vezes, principalmente pacientes que tem perda ponderal muito intensa,
que eles perderam muito peso, essa pele ela perde o componente elástico, né? De ter a contenção de peso. Quando você faz muitas vezes uma mastopexia, que você tira o excesso de pele, você ajusta a prótese mamária, a gente deixa o paciente com a pele bem justa. Só que como essa pele não tem um bom componente elástico, muitas vezes, e com o próprio peso dessa mama sobre essa pele, que não tem uma boa elasticidade, pela própria condição clínica do próprio paciente, pode ceder um pouco isso. E o paciente perder um pouquinho do polo superior, porque a própria gravidade faz com que essa prótese, dependendo do volume da prótese, quanto maior a prótese, mais isso acontece, pode haver ceder um pouco isso. E aí é preciso, às vezes, você ir lá, você reajustar de novo isso. Isso é comum acontecer, está inerente à condição de pele do paciente. Obrigada. Aqui tem uma pergunta sobre como afinar o rosto. Tenho o rosto muito cheinho e gostaria de ter ele mais fino. Bom, aí depende da idade da pessoa, né? Eu não sei quem fez essa pergunta, qual a idade que tem. Geralmente o que acontece é o seguinte, com o processo de envelhecimento, o rosto de uma pessoa jovem ele é muito mais triangular, onde essas maçãs do rosto são mais proeminentes, e com o tempo vai caindo essas estruturas, essas bolsas de gordura que dão essas angularidades, elas vão caindo e deixando o rosto triangular, ele um pouco mais quadrado. É aquele efeito do ovo, que não sei se você já viu. A pessoa, quando é jovem, o ovo é de cabeça para baixo. Ele é mais cheio em cima e fino embaixo. Depois vai virando, vai ficando mais cheio embaixo e fino em cima. E a cirurgia plástica, ela reposiciona esse tecido. Se a pessoa tem um rosto, se ela é jovem, se ela tem um rosto muito redondo, aí tem que ver se é um caso ou de fazer uma lipoaspiração na região da papada, melhorando a definição do pescoço. A lipoaspiração na face, ela tem que ser feita com muito cuidado, em casos altamente selecionados. Por quê? Você pode ter lesão de nervo. Fazendo uma lipoaspiração, você faz as cegas, você passa uma cânula de baixo, começa a aspirar. Nessa aspiração, você pode aspirar um nervo junto e lesionar um nervo. O paciente fica com uma paralisia facial. Então, eu não recomendo muito a lipoaspiração para o rosto. O pescoço, sim. Para o rosto, tem que se medir muito que tipo de problema essa pessoa tem. O que a gente faz mais comum na cirurgia da face, que o paciente perde volumetria facial, é a gente injetar gordura. É o contrário. Quando o paciente está mais envelhecido, ele perde volume facial, onde a gente reposiciona o tecido, a gente coloca um pouco de gordura para melhorar as angularidades. Não só reposiciona tecido, mas onde precisa a gente coloca um pouco de gordura para melhorar essa volumetria. Toda vez que vem um cirurgião que é especialista em face, as meninas sempre mandam essa de deixar o rostinho mais magro. Fino, né? Existe assim, existe uma cirurgia também, existe outra cirurgia, com cirurgias com bucomaxilofacial, que tira um pouco de osso, raspa osso, afina um pouco o queixo, existe isso. São cirurgias ortognáticas, cirurgias com bucomaxilo, onde você trabalha na estrutura óssea, né? Existe não só para afinar, também como para aumentar. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu vou operar uma cirurgia de face, eu examino o paciente. E, às vezes, o paciente não tem muito contorno cervical, ele tem aquele pescoço redondo, pela gordura, pela flacidez, e muitas vezes ele não tem um queixo, ele tem um hipomentonismo. Aí, nesses casos, eu associo uma prótese de mento, porque eu melhoro a relação do terço médio, terço superior com o terço inferior, que às vezes a pessoa não tem, ela tem uma micrognatia, então ela parece que o rosto dela é bem redondo. O que falta? Ela ganhar volume na parte inferior para que esse segmento superior, médio e inferior se harmonizem em proporção. Às vezes você colocando uma prótese no queixo, você muda toda a configuração facial com uma prótese no queixo. Por quê? Porque você melhora as proporções entre o terço médio, superior e inferior. E também melhora o contorno cervical. Então, às vezes eu uso muita prótese de mento numa cirurgia de face, porque eu melhoro o contorno cervical, eu melhoro a relação do terço médio superior com o inferior. Então, a gente acaba alongando um pouco essa face, diminuindo esse aspecto de um rosto redondo. Então, às vezes, é só por uma questão de queixo mesmo. Você botar uma prótese de mento, às vezes, resolve. Então, tudo isso é analisado por um cirurgião especialista, né? Por isso que é importante a gente ter esse conceito que
cirurgia sempre com cirurgião plástico especialista. Me perguntaram aí, estou vendo aqui nas perguntas, sobre fazer esse lipo em consultório e tudo. Eu acho. Primeiro, assim, a lipoaspiração existe um decreto federal, número 1749, publicado em 1900 e alguma coisa, 96, parece, onde ele regulamentou a lipoaspiração. A lipoaspiração deve ser feita sempre em hospital. Uma lipoaspiração pequena, com seringa, uma região de papada pequena, você pode até fazer no consultório com a presença de um anestesista, tudo mais. Agora, a lipoaspiração de abdômen, de um porte médio, lipoaspiração do dorso, culote, jamais fazer em consultório, pelo amor de Deus. Faça sempre no hospital. Estamos falando de vidas humanas. Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, você está dentro de uma estrutura que vai te dar todo o suporte de retaguarda. Isso é super, super importante. Então, sempre que puder fazer uma lipoaspiração, faça no hospital, que é o local mais seguro que você pode estar. Como profissional qualificado, obviamente. Porque o barato sempre sai caro, né? E às vezes É. eu não sei se as meninas procuram fazer em consultório porque é mais barato ou porque acreditam que é mais seguro, né? Por achar mais simples. Ah, tá ali no consultório, então não é algo tão perigoso quanto eu ir para um hospital. Só que é completamente o contrário, né? Sem dúvida, Amália. Uma boa colocação sua. É verdade. A lipoaspiração é o método que é mais, coitado, que é mais batido pela mídia, porque primeiro se faz muita lipo, a cirurgia que é mais feita no mundo e no Brasil, né? Se não me engano, são quase 300 mil lipos são feitas por ano. E muitas dessas cirurgias são feitas por médicos não habilitados. Esse é o grande problema, né? Então, assim, aí existe aí tem vários nomes, começam a criar nomes, mini lipo, lipo não sei de quê, hidrolipo, começa a criar várias nominações para dizer que é uma lipo mais simples, mas não é. Toda lipoaspiração é uma lipoaspiração. Agora, nós estamos em pleno século XXI. Cai nessa quem quer, desculpa. Hoje eu falo muito assim, eu vou ser bem sincero aqui, tá? O paciente, eu tive um problema, não sei o que lá. Bom, você tem um problema por quê? Operou com cirurgião plástico? Não. Eu operei com outro médico, um ginecologista. Pô, a paciente também é responsável pelo problema que ela teve. Não é só o médico que operou. O médico, ele é responsável também. Mas você vai procurar fazer um procedimento estético com um cara que não é especialista, você quer o quê? Lógico que você está procurando problema também, né? Desculpa, questão financeira. Tudo bem, é uma coisa a se considerar. Mas estamos falando de vidas humanas. Então, assim, é muito mais sério, junta grana e parcela lá, enfim, ou então não faça. Você está colocando sua vida em risco, não vale a pena. Sua vida é muito mais valiosa que qualquer outra coisa. E a cirurgia plástica é para melhorar a sua vida. Não é para. Você não vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua vida. Que seja uma coisa boa para você. Não pode ser um pesadelo, pelo amor de Deus. Não pode ser um pesadelo. Esses dias até passou ali no meu feed um cirurgião plástico que ele fazia a lipoaspiração no consultório e ao mesmo tempo já fazia o enxerto. Imagine fazer isso no consultório, lipo mais enxerto. Enxerto é todo um cuidado para fazer enxerto no bumbum. Eu fiquei apavorada e deixei de seguir o médico. É muita irresponsabilidade. Provavelmente não deve ser membro da sociedade, né? Porque nós que somos membros da sociedade, a gente tem toda uma regulamentação, a gente não pode botar foto para hipótese, assim, tem uma restrição. Então a gente é muito preso a mostrar o nosso trabalho. Assim. A gente pode mostrar no consultório, na consulta, mas não pode divulgar muita coisa. Então a gente fica sempre seguindo as normas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela é bem rigorosa com seus membros, né? Quem sai da linha é chamado, é suspenso. E a gente fica. E os que não são da sociedade, esses podem divulgar tudo. Então, acaba que os pacientes vão muito mais para esse pessoal que não é especialista de fato e caindo em algumas ciladas, na verdade. Mas, como eu falo, nós estamos na era do século XXI, a informação é acessível a todo mundo. É só entrar no site lá, www.cirurgiaplastica.org e ver se o médico é cirurgião plástico, membro da sociedade ou não.
Uhum. Ó, talvez seja da cidade dessa Giz ali. Ela falou que realmente fiz a pergunta, pois aqui na minha cidade tem um profissional que faz exatamente isso, lipo e enxerto no consultório com anestesia local. É É, muita irresponsabilidade. eu acho perigoso, eu acho perigoso, eu acho perigoso. A não Ó, ser que ele tenha veio uma mais uma. clínica, Opa! a não ser que ele tenha uma clínica, centro cirúrgico, equipamento, que seja autorizada pelos os órgãos reguladores, que ele tenha alvará para isso, aí tem que ver, né? Porque tem clínica que tem um porte de um hospital. Estou falando em clínica e consultório. Consultório é consultório, não é clínica. É, veio mais uma pergunta ali também sobre o rosto. Perguntar sobre bichectomia. Bichectomia é uma cirurgia que foi muito falada há uns 2 anos atrás, era o auge. Ah, quem não faz bichectomia não está up to date, não é cirurgião plástico moderno. Tá... Bom, a bichectomia é uma cirurgia da bola de Bichat, é uma bolsa de gordura que fica aqui acima do músculo bucinador, que pode dar um pouquinho, ela pode aumentar um pouco de volume. E para você afinar o rosto também, algumas pessoas fazem a retirada da bola de Bichat. Só que o cuidado maior que a gente tem que ter é quando você tira muito a bola de Bichat, você pode ter uma depressão logo após a retirada. E a pessoa ficar com um buraco aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, essa gordura, bola de Bichat, ela vai sofrendo atrofia com o passar dos anos. Quando a pessoa chegar na idade avançada, que for precisar fazer um lifting, por exemplo, e o envelhecimento, uma das consequências dele, além da flacidez da face, é a perda da volumetria facial. Essas bolsas de gordura, elas perdem volume. E a bola de Bichat, ela é super importante nesse envelhecimento, nessa fase dos 40, 50, 60 anos. Se você tirou ela toda, pode ser que você fica, quando você estiver mais velho, você fica com uma depressão enorme aqui, você vai precisar enxertar gordura nessa região, que é uma região um pouco perigosa. Você tem o ducto distenso, é um ducto da glândula, tem uma glândula a parótida, uma glândula salivar, que ela passa por aqui, passa pela bola de Bichat e entra para sair dentro da boca para dar saliva. Então, e aqui também tem os nervos da face, os nervos do nervo facial que dão a motricidade da face. Você manipular isso para colocar gordura depois, para preencher uma depressão causada por uma retirada excessiva da bola de Bichat, é um problema, não é verdade? Então, você está fazendo uma coisa que lá na frente você vai ter um problema para isso. Então, tem que se ter muita parcimônia em retirar a bola de Bichat. Eu já tirei alguns pacientes. Caso específico, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Caso específico, você vê, você faz um exame de imagem, faz uma ressonância magnética para avaliar a espessura dessa bolsa, se realmente ela está hipertrofiada, se não está. Aí sim, você pode fazer a remoção dessa bolsa. Pode ser pela via intraoral ou pela superfície externa da bolsa, que é um pouco mais complicado. Quando eu faço intraoral, retiro as bolsas de Bichat, mas faço isso dos facelifts que eu opero, eu tiro, acho que menos de uns 3% dos casos. 93, 95% eu não faço bola de Bichat porque eu já estou pensando lá na frente. O que é que esse paciente vai ter lá na frente de Perguntaram deficiência? também a partir de que idade pode começar a fazer o mini lift. Bom, o mini lifting ele pode ser começado se o paciente tiver flacidez de pele, já algum flacidez, porque hoje existe existe uma classificação de terapias cirúrgicas, né? Primeiro são as terapias não cirúrgicas, depois as terapias cirúrgicas entra. Antes do mini lift você tem ainda o short scar, que é uma cirurgia de cicatrizes menores, aí depois vem o mini lifting, depois vem o lifting. Então, a gente faz. Ainda tem o lifting só cervical, que também entra nesse arsenal cirúrgico da face. A idade vai depender de cada paciente. Eu já operei paciente com 40 anos, por exemplo. Mas a grande maioria opera entre 45 e 55 anos. É a grande maioria que procura a cirurgia da face. E o mini lift também, por exemplo, eu posso fazer um mini lift num paciente sendo a primeira cirurgia dele aos 45, por exemplo, ele não tem muita coisa para tratar, é só uma intervenção leve, eu faço um mini lift. Como também faço um mini lift naquele paciente que já operou a primeira vez comigo,
aos 50 anos, 55 anos. Aí depois de 10 anos, 15 anos, ele quer fazer um ajuste nessa fase. Aí eu faço um mini lifting nesse paciente. Então o mini lifting ele pode abrir na idade mais tênue, na verdade, a pessoa mais jovem, e depois na pessoa com mais avançado. Vai depender também o grau de flacidez que essa pessoa tem. As alterações anatômicas que estão alteradas com o envelhecimento, isso tudo que vai dar a indicação de um lifting, de um mini lifting, de um short scar lifting, de um lifting cervical. E a gente publicou há um tempo atrás uma classificação só para pescoço. Classificamos o pescoço em 6 categorias. Para cada categoria, a gente indicava uma cirurgia. A gente publicou esse artigo na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o lifting cervical, onde a gente abordava desde uma lipoaspiração, lifting cervical, short scar, lifting completo, com o uso de implante de queixo. Então, tudo depende do grau de flacidez e envelhecimento. Uhum. E a nossa live está quase acabando, acho que tem mais uns 3 minutinhos. Aqui, se o doutor pudesse responder, aqui perguntaram se o doutor faz implante de cabelo. Não, implante de cabelo eu não faço. Eu indico aqui no Brasil um grupo de São Paulo que é muito bom, Dr. Moad, que é um cirurgião que tem uma clínica espetacular em São Paulo, Raul Moad. Ele foi da Escola Pitangui, hoje é uma das referências de implante capilar no Brasil. No Nordeste, tem o Dr. Márcio Crisóstomo, Fortaleza também, que são as 2 referências hoje que eu indicaria no Brasil. São esses 2 que fazem com muita maestria essa cirurgia de implante capilar. Porque precisa ter toda uma equipe treinada, vários microscópios. Então, assim, precisa se dedicar só a fazer implante capilar. Eu não faço, eu indico ou para o Dr. Raul Mauad de São Paulo, ou o doutor Márcio Crisóstomo, em Fortaleza, que são as 2 pessoas que eu conheço que fazem com excelentes resultados. Uhum. Obrigada, doutor. Eu vou responder uma pergunta aqui, se o doutor também quiser responder. Perguntaram sobre bichectomia. Se é melhor fazer com um dentista, bucomaxilo ou cirurgião plástico? Eu acho que o melhor é fazer com um médico especialista, no caso, um cirurgião plástico que conhece toda a anatomia, né? Ele estuda toda a anatomia do corpo humano. Você já respondeu. É que essa é uma pergunta que sempre vem na página. Aqui as meninas gostam de colocar bastante prótese de silicone e a bichectomia. Todas querem fazer. Né? Tem dentistas que fazem bem, mas tem dentistas que não fazem. Então é melhor não correr o risco e procurar um profissional qualificado que é um cirurgião plástico ou um bucomaxilo. Isso. Doutor, tá acabando, já começou a contar o reloginho aqui. Queria agradecer ao doutor pela live, né? Agradecer ao doutor Tiago Lírio também. Adorei o assunto sobre células tronco, realmente é fascinante. O doutor também falou muito bem sobre os outros assuntos e muito obrigada. Eu que agradeço, Mara. Agradeço também aí o pessoal que veio nos prestigiar e interagir com a gente sobre cirurgia plástica. Agradecer meu irmão, o doutor Tiago Lírio, que é um grande parceiro nosso no projeto das rinoplastias. Então, um projeto em Natal, que ele já falou aqui na sua live, né? A gente trabalha aí nesse projeto de rinoplastia, que é bem bacana, e a gente tem uma relação muito boa de amizade, de trabalhar, de compartilhamento. Isso é muito bom quando você tem pessoas bacanas que você possa compartilhar aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, e você trocar ideias, experiências, é um crescimento para todo mundo. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer muito a você, Mari, parabéns pelo seu canal, é um canal de informação, de qualidade, e o que a gente precisa hoje é informação, para que as pessoas tenham mais segurança e que façam as escolhas certas na busca de melhorar sua imagem, melhorar sua autoestima. Isso é muito bacana que você faz aí, e eu dou os parabéns a você seu projeto aí de trazer informação de qualidade para as pessoas que querem procurar cirurgia plástica. Muito obrigado pelo espaço também. Obrigada, doutor, pelas palavras. Obrigada também a todo mundo que participou da live. Boa noite. Vou deixar ela salva para quem quiser assistir desde o começo ou assistir mais vezes. Boa noite. Tchau, pessoal. Um abraço.